assistente social, uma bela noite, a gente passeando com a cachorrinha, ela ligou. E aí eu pensei imediatamente, é por causa do formulário. Eu tô há 2 meses com esse formulário, eu não devolvi, ela deve estar me cobrando alguma coisa. Poxa, você vai mudar, não vai mudar, como é que é? E aí ela perguntou, tudo bem, tudo. Não, então a gente tá... E ele andando, né, no telefone. É que a gente tá aqui, eu queria saber, aquele perfil de vocês. Eu falei, eu sabia que você queria me perguntar isso. O perfil, ela continua daquele jeito, vocês estão com aquilo continua verdade? Eu falei, então, tem a questão do irmão, mas a gente tem repensado algumas coisas também. E eu nem consegui continuar, porque ela falou assim, então, é que apareceu uma menina. E a gente queria falar com vocês sobre a história dela. Ela tem uma história lá de início, de uma doença congênita ao nascer, e a gente queria conversar com vocês sobre isso. E a partir desse momento, ele disse que eu só dizia aham. E ele com a cachorrinha, eu aham. E ele ali tentando, né? Intercambiar ali, o que é isso? Foi no Viva Voz, só que a gente tava na rua, não era legal e tal. E aí eu fiquei no aham até que desligamos. E eu falei pra ele que tinha essa história e que a assistente social tinha pedido pra nós irmos no outro dia de manhã, era à noite. Isso ela pediu pra ir no outro dia de manhã. E a gente tinha cliente para ir em Blumenau, tinha toda uma logística que não dava, mas que daria para ir às 5 da tarde, se tudo bem. Eu falei, tudo bem. Então a gente marcou para as 5 da tarde do outro dia. Não, era 5 da tarde do outro dia. E lá fomos nós, então, depois do cliente, direto para o fórum, para escutar a história de uma criança. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que era muito mais que uma história, que era uma criança que cabia com o nosso perfil, que não tinha um irmão, né? Então, a nossa possível mudança já tinha acontecido. Aqueles 5 anos que iam ser longos, que talvez a gente já nem fizesse. Que fazia 6 meses que a gente tinha habilitado. E a 2, a gente estava com aquele formulário ali, no pensamento, o que fazer. E aí, em algum momento, a assistente social perguntou, vocês querem conhecê-la? Eu falei, você tem fotos? Inocente. E ela dizia, eu tenho ela tá aqui no fórum. Naquele momento, a gente sentou pra trás e ficou ali um pouco sem fala, de verdade, né? Mesmo, né? E aí eu falei, porque a minha pergunta, eu falei, caramba, eu achei que a gente ia ter autorização pra ir no lar conhecê-la. Ela, não, ela está aqui, mas a juíza quer falar com vocês antes. Vamos falar com a juíza? Eu falei, vamos falar com a juíza. Quase sem ar naquele momento. Isso já é o trabalho de parto, tá? Não, ali naquele só pra gente, em que pé que a gente tá. Naquele momento. Tá saindo do pródromo e tá começando a intimar. O detalhe é que a gestação, ela foi assim, meio que curta, né? Meio que não aconteceu muito, assim, porque a gente tava desconectado daquilo. A gente pensou, nossa, vai ser tão pra frente. Um prazo de 6 meses, sabe? A gente não tinha nada. Não sei, seria quase o pequeno milagre que acontece. E aí agora acabei de fazer uma conexão dos 6 meses da Mahara com os meus. Com a sua, né? São seus 6 meses. Muito bem, não tinha tempo que ela levou pra chegar. E aí tem as partes que a gente se emociona fatalmente, então me desculpem. Ai, que bom, sejam bem-vindas elas. Esse programa é feito de ser humano. E aí a gente subiu, teve a reunião com a juíza, a gente estava de máscara, Covid, época da pandemia forte, dividido pelas acrílicos. Uma coisa bem fria, um cenário bem frio. Um cenário frio. A juíza e o promotor do Ministério Público juntos, justamente porque era um caso bem particular, bem assim, particular, né? A juíza, como a gente comentou antes, é uma juíza que tem uma tendência a agilizar ao máximo os processos pensando nas crianças, né? Que elas não fiquem tanto tempo. Isso é bastante importante, né? Daí causa esse tipo de impacto. E aí o promotor estava lá também porque ela teve o caso dela era bastante especial, ela não estava destituída. Então o promotor estava lá para nos dar mais segurança sobre estar com ela e não ter nenhuma questão tipo, se a mãe procurar, ela sai, né? Enfim. Então ele estava lá junto com a juíza já para ter um pouco mais essa segurança, apesar disso não estar formalizado, eles estavam nos afirmando na fala, Estavam fazendo esse processo ainda com a família? Ela estava em processo. O formal só, né? Sim, o documental. Mas ela já estava finalizando ele, vamos mas assim ela dizer. já estava brigada. A mãe biológica, tem a notificação em diário oficial, tem tantos dias dessa notificação para alguém tem os processos judiciais para isso. E ela já estava brigada, porque, enfim, ela tinha passado, tem a historinha dela também nessa história, né? Tem o parto dela lá até onde o parto que acontece, ela chegou antes no mundo. Também, ela chegou antes no mundo. Tem a historinha dela que a gente tem poucas informações, mas tem algumas. E aí, nessa, a juíza pediu, primeiro ela teve uma aberturinha de porta, ela fez assim, ó, eu pensei,
naquela hora. Ai, um geladinho. E aí ela saiu da sala em algum momento, ela só levantou e falou licença, no meio da conversa ali e tal. Ela falou licença e Saiu por voltou. uma porta, entrou pela Saiu por uma outra. porta, entrou pela outra, com uma amarrada. Meu Deus. E Que deixou no emoção. colo da Liz. E nós levantamos e eu fiz assim, Nasceu? o que eu faço agora? Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei pra juíza, ela falou, tira a máscara pra eu te ver melhor. Ela é super prática, ela é muito prática. A Sara faz isso com a gente. Ai, O bebê fazia, né? Tem outras pessoas. O bebê chega e a gente fica assim. E eu lembro do meu primeiro parto, você falando, segura, fala com ela, olha, ela A gente é super prática, tira a máscara pra eu te ver melhor. E eu falei, posso pegar? E ela falou, pega? Já era pra ter pegado, alguma coisa assim, bem prática mesmo. E aí eu peguei ela no colo, sentei, porque eu tava tremendo, eu ia deixar que alguma coisa Ninguém tá acontecer. vendo, mas os olhos aqui estão todos marenados, estão todos marejados, cheios. Aí eu trouxe os lenços, vou tentar me conter. A emoção E aí- deve estar chegando aí. E aí eu fiz assim, esse gesto com ela, né? Deitei ela mais próximo das minhas pernas, apoiei ela aqui, e ela fazia... Sorria sem dente, aquela Bebês boquinha são banguela, e fazia... Com aquela boquinha banguela, e a partir daí eu já não ouvi mais nada, que eu vi foi... Onde eu assino.